Quando o sol desperta no horizonte e os primeiros raios de luz tocam suavemente a terra, somos lembrados de que Deus ainda está escrevendo nossa história. Cada amanhecer é um presente sagrado, uma oportunidade renovada de reconhecer que a mão do Altíssimo jamais deixou de nos sustentar. Enquanto o mundo se agita em pressa, o Espírito nos convida a pausar, respirar fundo e buscar sua presença com reverência e fé. Antes mesmo que o dia comece, há um chamado silencioso vindo do céu, dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo capítulo 37, versículo 5. Hoje, neste instante sagrado, somos convidados a alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, a entregar nossas preocupações, agradecer pelas bênçãos e declarar que Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida. Não estamos sozinhos. A mão de Deus está estendida. A cura, provisão, direção e descanso disponíveis para todos os que decidem começar o dia colocando o Senhor em primeiro lugar. Continue com a gente até o fim desta oração. Algo poderoso vai acontecer. Vamos orar. Pai Santo, neste início de jornada, nos curvamos diante da Tua Majestade, reconhecendo que sem a Tua presença somos como barcos à deriva em alto mar. Clamamos para que a Tua mão poderosa nos conduza pelos caminhos que não conhecemos, livrando-nos das armadilhas ocultas, quebrando os laços invisíveis do inimigo e estabelecendo um novo ciclo de paz, de crescimento e de esperança. Que a luz da Tua face resplandeça sobre nós e que o Teu Espírito nos encha de sabedoria para cada escolha que precisarmos fazer. Ensina-nos a discernir o tempo de plantar, o tempo de esperar e o tempo de colher, assim como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Elevamos os olhos aos céus e declaramos que o nosso socorro vem de Ti, Criador dos céus e da terra. Que nenhuma decisão seja tomada com pressa ou com base no medo, mas que todas as coisas passem pelo filtro da Tua vontade soberana. Se for necessário esperar, que tenhamos paciência. Se for necessário mudar, que tenhamos coragem. E se for necessário lutar, que tenhamos a força que vem do alto. Pois sabemos que o Senhor não rejeita o clamor dos justos e que aos seus anjos Ele dá ordens ao nosso respeito. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 11. Clamamos por discernimento para entender os sinais do céu no meio da correria da terra. Queremos Te ouvir nas pequenas decisões, Te perceber nos detalhes e Te honrar nas atitudes que ninguém vê. Que o nosso caráter seja moldado pela Tua justiça, que as nossas palavras reflitam a Tua verdade e que os nossos pensamentos estejam cativos à obediência de Cristo, como nos ensina a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Conduze-nos a lugares seguros, onde a Tua presença não apenas seja sentida, mas celebrada com alegria e reverência. Que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, e que cada passo seja uma confirmação de que estamos caminhando na direção do Teu propósito. Ainda que portas se fechem diante de nós, cremos que nenhuma barreira é definitiva para quem tem promessas do Senhor. Que as demoras não nos façam duvidar, que os desertos não nos façam retroceder e que a Tua voz continue sendo mais alta do que qualquer ruído ao nosso redor. Sustenta-nos, como sustentaste Moisés no deserto e Josué diante das muralhas. Declaramos sobre a nossa casa a Tua paz, a Tua presença e a Tua proteção. Que os nossos filhos, sejam eles pequenos ou já crescidos, estejam guardados de todo mal, de más companhias, de palavras que ferem, de escolhas precipitadas e de caminhos de destruição. Que eles sejam cobertos com o sangue do Cordeiro, iluminados pela Tua sabedoria e conduzidos por caminhos de justiça. Como está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Suplicamos pela bênção sobre o nosso trabalho, pelas mãos que hoje saem para lutar com dignidade e pela multiplicação do fruto do nosso esforço. Que nenhum dos nossos se sinta sem valor,
que nenhuma tarefa seja feita com murmuração e que a excelência esteja em tudo o que fizermos. Para quem está desempregado, pedimos portas abertas, oportunidades claras, conexões certas e favor diante de pessoas e sistemas. Que aquilo que parecia trancado se abra com poder, pois Tu és o Deus que abre caminhos onde não há. Intercedemos por aqueles que estão enfrentando doenças físicas, emocionais ou espirituais. Que o Teu bálsamo seja derramado sobre cada enfermidade, que cada célula doente seja restaurada, que a esperança retorne ao coração cansado e que o milagre aconteça segundo a Tua vontade. Cremos na promessa de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o medo não tenha domínio sobre nós, que a ansiedade não nos paralise e que a incredulidade não encontre morada no nosso coração. Damos lugar à fé, à confiança, a certeza de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que em meio ao caos do mundo, sejamos pessoas que carregam paz, que exalam esperança e que vivem como testemunhas do Teu amor. Levanta-nos como intercessores, como colunas de fé em meio às ruínas, como vasos moldados para a Tua glória. Se houver em nós qualquer raiz de amargura, mágoa ou ressentimento, que seja arrancada agora mesmo em nome de Jesus. Não queremos carregar pesos desnecessários, lembranças que adoecem ou vínculos que nos aprisionam. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados, a amar como fomos amados, a seguir em frente, mesmo quando feridos. Que o nosso coração seja puro e que os nossos olhos estejam firmes na cruz, onde toda a culpa foi vencida e toda a condenação foi lançada ao chão. Pedimos que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, como está escrito no Salmo capítulo 19, versículo 14. Que cada pensamento seja renovado pela Tua verdade, que cada desejo seja alinhado com a Tua vontade e que o nosso dia seja uma expressão viva da Tua graça. Que o bem nos acompanhe, que a misericórdia nos cerque e que a Tua presença vá adiante, preparando encontros, alinhando decisões e protegendo cada um dos nossos. Derrama sobre nós espírito de mansidão para lidar com o inesperado, sabedoria para silenciar quando for necessário e ousadia para agir quando o momento chegar. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pela direção do Teu Espírito. Que a nossa casa seja um ambiente de paz, onde as discussões cedem lugar à comunhão, onde a escassez dá lugar à provisão, e onde a presença do Senhor seja constante como o ar que respiramos. Guarda a nossa mente das distrações, dos ataques sutis e das mentiras que o inimigo tenta semear em forma de dúvida, acusação ou desânimo. Que tenhamos a mente de Cristo e que tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e de boa fama habite em nós, como ensina a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Que as decisões que tomarmos hoje glorifiquem o Teu nome e abençoem os que nos cercam. Se estivermos atravessando uma estação difícil, que o nosso coração não se feche, mas se mantenha sensível à Tua voz. Sabemos que o Senhor trabalha mesmo no silêncio, age mesmo quando não vemos e prepara surpresas onde esperávamos frustrações. Que aprendamos a confiar em meio ao processo, a descansar em meio à espera e a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor balança. Pois Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo capítulo 46, versículo 1. Oramos por aqueles que enfrentam solidão, que carregam dores secretas ou que sentem que ninguém os vê. Que eles saibam que o Senhor jamais os abandona, que a Tua presença é constante, fiel e acolhedora. Que um abraço invisível do céu alcance cada coração ferido agora mesmo, trazendo conforto, dignidade e restauração. Que o amor que vem de Ti seja suficiente para preencher todo vazio e curar toda ausência. Abençoa nossos relacionamentos, que sejamos instrumentos de reconciliação, pessoas que sabem ouvir, que sabem pedir perdão
e que escolhem manter a paz. Que o orgulho não nos afaste dos que amamos e que as palavras sejam pontes e não muros. Ensina-nos a sermos mais parecidos com Cristo em cada conversa, em cada gesto e em cada resposta. Que o Teu Espírito nos ajude a amar como Jesus amou. Pedimos que o dia de hoje seja marcado por encontros significativos, por provisão sobrenatural e por direcionamento divino. Que o céu se manifeste nos detalhes, que os sinais da Tua bondade nos surpreendam e que cada pequeno milagre nos lembre que o Senhor está cuidando de tudo. Que nenhuma oração feita com fé se perca e que nenhuma lágrima derramada seja em vão, pois o Senhor recolhe cada uma em seu odre. Se houver áreas da nossa vida que ainda estão em escuridão, que a Tua luz venha brilhar com força, dissipando toda sombra, revelando o que precisa ser tratado e conduzindo-nos ao arrependimento e à transformação. Não queremos viver de aparências, mas de verdade. Que a nossa espiritualidade não seja performance, mas intimidade. Que o nosso coração não se endureça com o tempo, mas continue sensível à Tua correção. Fortalece os lares que estão sendo sacudidos por crises, conflitos ou perdas. Que o Teu amor seja a cola que restaura o que foi quebrado, a base que sustenta o que estava caindo e a força que levanta o que se sentia sem chão. Que cada casa se torne um altar de adoração, um refúgio de paz e um campo fértil para o florescer de milagres. Que o Teu nome seja entronizado em cada família. Que toda seta lançada contra nós seja quebrada, toda palavra maldita seja cancelada, e toda obra das trevas seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Revestidos da armadura de Deus, avançamos sem medo, sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Nenhuma arma forjada prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Hoje decidimos entregar não só o que desejamos, mas também o que tememos. Colocamos diante de Ti os sonhos, os medos, os projetos e as dúvidas. Queremos viver sob o Teu comando, guiados pelo Teu Espírito e sustentados pela Tua graça. Que tudo o que fizermos glorifique o Teu nome e traga vida àqueles que estão ao nosso redor. Não nos deixes andar segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua direção, pois ela é perfeita, agradável e boa. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos ao Teu sussurro e que o nosso coração esteja sensível à Tua presença ao longo de cada instante do dia. Não queremos viver distraídos, presos a ruídos externos ou sobrecarregados por tarefas que nos afastam da essência. Ensina-nos a viver com propósito, a discernir o que vem de Ti e a rejeitar tudo que apenas consome sem edificar. Que sejamos guiados como Samuel, que ao ouvir Tua voz respondeu: Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve, como está em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Levanta dentro de nós um espírito perseverante que não desanima diante das frustrações e que não se acomoda quando os desafios parecem maiores do que a nossa força. Que saibamos buscar em Ti a renovação constante, o ânimo para recomeçar e a coragem para enfrentar gigantes. Que tenhamos a fé de Davi diante de Golias, a firmeza de Paulo mesmo preso e a confiança de Daniel diante dos leões. Que a nossa esperança esteja ancorada no Deus que tudo pode. Se em nosso caminho houver provações que ainda não compreendemos, dá-nos a paz que excede todo o entendimento, como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que mesmo quando os porquês não forem respondidos, o nosso "em Ti confiarei" continue firme. Ajuda-nos a ver o invisível, a crer no impossível e a descansar na certeza de que nenhuma lágrima escapa dos Teus olhos. Nada está fora do Teu controle, nem mesmo aquilo que hoje parece sem direção. Queremos que as nossas atitudes falem mais alto do que os nossos discursos, que a nossa conduta reflita quem Tu és e que o testemunho da nossa vida atraia outros para perto de Ti. Que cada gesto nosso seja um reflexo da Tua bondade e que mesmo em silêncio sejamos portadores da Tua luz. Assim como Jesus disse no Evangelho de Mateus,
capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Que a nossa luz brilhe em meio às trevas e revele o caminho para os que ainda estão perdidos. Ajuda-nos a sermos constantes, mesmo quando o ambiente é instável. Que não sejamos movidos por emoções, mas por princípios eternos. Que o nosso caráter seja forjado no secreto, longe dos holofotes onde só tu vês. Que saibamos esperar a hora certa, o momento exato, e que não tomemos atalhos para encurtar processos que fazem parte da tua formação em nós. Ensina-nos a valorizar o invisível, o escondido, o tempo em que tudo parece parado, mas o céu está trabalhando. Suplicamos para que o Senhor nos livre do espírito de comparação, que destrói a identidade e rouba a gratidão. Que possamos celebrar o que temos, valorizar a nossa história e confiar no tempo perfeito de cada promessa. Que a inveja não encontre brechas, que a competição não seja o combustível e que a humildade nos mantenha no centro da tua vontade. Que possamos andar com os pés na terra, mas com os olhos no céu, sabendo que tudo que vem de ti tem propósito e direção. Que a nossa linguagem seja purificada. Que dos nossos lábios não saiam palavras de desânimo, murmuração ou julgamento, mas declarações de vida, fé e esperança. Que sejamos rápidos para ouvir, lentos para falar e tardios para nos irar, como ensina a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Que a nossa fala seja como fonte de águas doces que refrescam os que ouvem, que trazem cura aos feridos e sabedoria aos que precisam de direção. Dá-nos domínio próprio para resistir às tentações que nos cercam, especialmente aquelas que surgem quando estamos cansados, sozinhos ou pressionados. Que saibamos discernir as armadilhas disfarçadas de oportunidades e que sejamos fiéis mesmo quando ninguém está olhando. Que a integridade nos acompanhe em cada decisão e que o temor ao Senhor nos impeça de trilhar caminhos tortuosos. Que sejamos inteiros por dentro e por fora, mesmo que isso nos custe tempo ou reconhecimento. Que não sejamos levados pela pressa deste mundo, mas pela urgência do céu. Que o nosso senso de missão esteja acima dos nossos interesses pessoais e que a paixão por ti não seja apagada pelas exigências do cotidiano. Que os nossos olhos não percam a sensibilidade para o que realmente importa e que o nosso coração não se distraia com o supérfluo. Que possamos viver com intensidade aquilo que o Senhor sonhou para nós desde o ventre. Ensina-nos a sermos generosos com o tempo, com os recursos e com a escuta. Que possamos ser resposta de oração na vida de alguém, que sejamos o abraço que cura, o pão que sacia e a palavra que levanta. Que a compaixão de Cristo seja a nossa linguagem diária e que nunca nos acostumemos a ver o sofrimento alheio como algo distante. Que a nossa fé gere ação e que o amor seja o fio que costura todas as nossas atitudes. Se houver áreas de nossas vidas que ainda resistem ao teu toque, que sejam rendidas agora mesmo. Que as muralhas que levantamos por medo ou orgulho sejam derrubadas pela tua graça. Que nenhuma parte do nosso ser permaneça fechada à tua transformação. Desejamos ser vasos nas tuas mãos, moldáveis e ensináveis, dispostos a passar pelo fogo da purificação para sermos usados com poder. Que os nossos sonhos sejam alinhados com os teus e que o nosso futuro esteja firmado na tua promessa. Que os desejos do nosso coração sejam submetidos à tua aprovação e que a nossa caminhada não siga atalhos fáceis, mas caminhos firmes. Que toda expectativa depositada em pessoas ou estruturas humanas seja substituída pela confiança plena no Senhor, que nunca falha, nunca atrasa e nunca decepciona. Guarda o nosso espírito da frieza, da religiosidade vazia e do hábito mecânico. Que cada momento contigo seja vivo, verdadeiro, carregado de sinceridade e entrega. Que o nosso tempo de comunhão não se torne um ritual, mas um encontro real com o Pai que nos ama, nos molda e nos envia. Que a tua presença seja sempre desejada mais do que qualquer resposta, mais do que qualquer bênção. Que as promessas que recebemos não se percam por impaciência, incredulidade ou desobediência. Dá-nos constância no meio da espera,
discernimento diante das vozes contrárias e ousadia para continuar crendo mesmo quando os dias parecem contradizer a fé. Assim como Abraão creu contra a esperança, que também tenhamos fé para caminhar mesmo quando tudo ao redor diz que não vai acontecer. Que possamos viver com os olhos na eternidade, lembrando que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Que as nossas decisões tenham peso eterno, que as nossas prioridades estejam ajustadas e que a nossa alegria não dependa do que temos, mas de quem temos. Que o céu seja o nosso destino e também o nosso estilo de vida. Que sejamos fiéis até o fim, como aqueles que aguardam com esperança a coroa da vida. Ensina-nos a cuidar da nossa alma como cuidamos do corpo, a nutrir o espírito com a Tua palavra e a vigiar contra os ladrões da paz. Que não negligenciemos o descanso necessário, o silêncio restaurador e o cultivo da comunhão contigo. Que a nossa vida interior seja saudável, forte e frutífera, para que o que está fora de nós não nos desestabilize facilmente. Que a nossa esperança seja mais forte do que os noticiários, mais firme do que as circunstâncias e mais constante do que os humores do dia. Que a nossa fé não dependa de resultados, mas da certeza de quem Tu és. Que mesmo quando as respostas demorarem, sejamos encontrados adorando, crendo e caminhando, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu, como nos lembra Hebreus capítulo 10, versículo 23. E se em algum momento do dia a dúvida tentar entrar, que nos lembremos de todas as vezes que o Senhor nos livrou, nos sustentou e nos surpreendeu. Que a nossa memória seja um altar de gratidão e que o nosso coração permaneça firme, dizendo como no Salmo capítulo 27, versículo 13: Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Que em cada espaço onde colocarmos os pés hoje, a atmosfera mude por causa da Tua presença em nós. Que ambientes carregados de opressão sejam tomados por paz. Que corações aflitos encontrem consolo e que pessoas distantes da fé sejam atraídas pela luz que carregamos. Não queremos passar despercebidos como quem apenas cumpre rotinas, mas viver de forma intencional, sabendo que cada encontro pode ser um propósito, cada conversa uma semente e cada atitude uma mensagem silenciosa do Teu amor. Que a unção que recebemos não seja estéril, mas frutífera e cheia de compaixão. Renova em nós a capacidade de sonhar com aquilo que ainda não vimos, de acreditar no que os olhos naturais não alcançam e de esperar com maturidade pelo cumprimento daquilo que o Senhor já decretou nos céus. Que os sonhos antigos, que por algum motivo enterramos, sejam ressuscitados se ainda fazem parte da Tua vontade. Que as promessas esquecidas sejam trazidas à memória e que a nossa fé encontre combustível na Tua fidelidade. Que não haja espaço para desistência, mas que a perseverança nos empurre para o cumprimento de cada etapa do Teu plano. Que tenhamos sensibilidade para perceber os milagres que não vêm embrulhados em espetáculos, mas em simplicidade. Que saibamos agradecer pelo pão de cada dia, pela saúde que sustenta o corpo, pelo teto que abriga, pelas pessoas que permanecem. Que sejamos gratos pelo que temos antes de pedirmos mais, e que não desprezemos as pequenas bênçãos que, somadas, constroem uma vida inteira de testemunhos. Que cada detalhe seja celebrado como expressão do Teu cuidado. Coloca em nossas mãos autoridade para quebrar ciclos que não vêm de Ti, e sabedoria para sustentar os ciclos novos que o Senhor está iniciando. Que tenhamos discernimento para fechar portas que já cumpriram seu tempo e coragem para entrar por novas que exigirão fé. Que não sejamos guiados por nostalgia nem por ansiedade, mas pela certeza de que quem caminha contigo nunca está atrasado nem adiantado. Está exatamente onde deveria estar. Que o tempo seja um aliado e não um inimigo. Afasta de nós toda distração que nos rouba daquilo que realmente importa. Que redes, telas, ruídos e expectativas alheias não tenham mais autoridade sobre o nosso foco. Que saibamos dizer não com equilíbrio e dizer sim com responsabilidade. Que o nosso tempo seja bem administrado, nossas forças bem direcionadas e nossa energia bem aplicada.
Que o cansaço não seja fruto de desorganização, mas de dedicação a propósitos reais. Que a produtividade não nos tire a sensibilidade e que a busca por resultados não nos roube a paz. Que os nossos passos não estejam presos ao medo de errar, mas movidos pela convicção de que, mesmo se cairmos, Tu nos levantas. Que a vergonha do passado não nos paralise e que a culpa não nos impeça de avançar. Que o arrependimento nos reconcilie com a Tua vontade e que o perdão nos liberte de toda prisão interior. Que possamos caminhar leves, curados, fortalecidos e conscientes de que há um futuro de esperança reservado para nós, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que sejamos exemplos dentro de casa antes de sermos aplaudidos fora dela. Que a coerência nos acompanhe nos bastidores e que o nosso lar seja o primeiro altar onde o Teu nome é honrado. Que sejamos pais que edificam, filhos que respeitam, cônjuges que se apoiam e irmãos que caminham em unidade. Que os nossos muros sejam firmes contra as tempestades e que a nossa família seja conhecida como casa de paz, onde o Senhor reina e permanece. Ensina-nos a lidar com as críticas sem nos desestabilizar e com os elogios sem nos corromper. Que não sejamos moldados pelas opiniões dos outros, mas pela identidade que recebemos em Ti. Que a nossa autoestima não dependa da aprovação humana, mas da verdade de que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Que saibamos lidar com o silêncio sem nos sentirmos esquecidos e com a exposição sem perder a humildade. Que a maturidade nos acompanhe em todas as fases da caminhada. Coloca sobre nós vestes novas, não só de honra, mas de responsabilidade espiritual. Que onde formos, o inferno reconheça que carregamos a marca do sangue do Cordeiro. Que a autoridade que o Senhor nos confiou não seja negligenciada e que sejamos fiéis nos combates que não se veem com os olhos naturais. Que não lutemos com armas humanas, mas com intercessão, adoração e obediência. Que sejamos guerreiros de oração, vigilantes e sensíveis às estratégias do céu. Que toda angústia silenciosa que nos impede de respirar com leveza seja levada agora diante do Teu trono. E que em troca recebamos o Teu descanso, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos sob o cuidado do Altíssimo. Se nossos pensamentos estiverem agitados e nossos sentimentos em conflito, pedimos que a Tua paz invada cada espaço interno e nos leve de volta ao centro da Tua vontade. Que cada lágrima represada se transforme em renovo e que aquilo que o inimigo tentou usar para nos paralisar seja usado por Ti como impulso para um novo tempo. Se em algum momento nos afastamos do Teu caminho por distração, rebeldia ou dor, que o Teu amor nos chame de volta com a doçura de quem nunca desistiu. Que os braços do Pai estejam estendidos não apenas para nos acolher, mas para nos restaurar, curar feridas antigas e reescrever capítulos interrompidos. Que a vergonha não nos silencie, que a culpa não nos detenha e que a Tua graça seja maior do que qualquer acusação. Que o nosso retorno seja marcado por lágrimas de arrependimento e por uma nova aliança contigo, selada não por palavras, mas por transformação. Que tudo aquilo que foi feito para nos atrasar seja agora revertido em crescimento, e que as perdas que vivemos se transformem em testemunhos de recomeço. Que a Tua mão continue moldando o nosso caráter, mesmo quando isso significar passar pelo fogo da disciplina e da lapidação. Que não tenhamos medo de mudar, de recomeçar, de ser diferentes, se isso for necessário para refletirmos melhor a imagem de Cristo em nós. Que o nosso interior não seja lugar de resistência, mas de rendição absoluta. Se estivermos enfrentando oposição por fazer o que é certo, que não recuemos, que a verdade continue sendo nossa bandeira, mesmo que o caminho seja mais estreito e solitário. Que o nosso compromisso contigo fale mais alto do que a necessidade de agradar pessoas e que o nosso coração não seja seduzido pelas facilidades que comprometem a integridade. Que possamos permanecer fiéis até o fim, como os que escolheram a eternidade acima da aceitação terrena.
Que as promessas feitas em secreto pelo Senhor se cumpram com precisão divina, sem adiantamentos que nos preparem mal, nem atrasos que nos desanimem. Que a tua fidelidade nos alcance no tempo certo e que tenhamos maturidade suficiente para lidar com a bênção quando ela chegar. Que a nossa postura durante a espera revele quem somos e fortaleça ainda mais a nossa fé. Que não desejemos apenas os frutos, mas também o processo que nos transforma em árvores fortes e frondosas. Que onde houver injustiça, o Senhor se levante como juiz fiel. Que os que foram caluniados sejam justificados, os que foram esquecidos sejam honrados, e os que foram traídos sejam restaurados. Que a tua justiça prevaleça sobre toda a maldade oculta, e que os planos perversos sejam frustrados pela luz da tua presença. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer sentença humana, e que o teu favor coloque de pé aqueles que o mundo tentou derrubar. Que haja alegria verdadeira fluindo de dentro para fora, mesmo que ainda haja lágrimas nos olhos. Que sejamos capazes de cantar no meio do vale, de sorrir com o coração quebrado e de declarar que tu és bom, mesmo quando tudo parece desabar. Que a nossa fé não dependa do cenário, mas da aliança que temos contigo. Que possamos dançar na chuva, porque sabemos que depois dela sempre vem a promessa cumprida, como o arco no céu após a tempestade. Que as sementes de oração lançadas ao longo dos dias, meses ou até anos não sejam esquecidas, mas floresçam em teu tempo, com a beleza e a força que só o céu pode gerar. Que nenhuma intercessão seja em vão, e que os clamores que pareciam ecoar no vazio encontrem resposta direta do teu coração. Que a colheita venha com abundância, e que os testemunhos sejam incontáveis. Que a fé de hoje se transforme no milagre de amanhã, para que o teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Que o nosso espírito seja desperto todas as vezes que a carne tentar dominar. Que sejamos vigilantes em pensamento, em palavras e em ações. Que sejamos rápidos para discernir o que vem de ti e o que vem para nos distrair. Que a tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está no Salmo capítulo 119, versículo 105. Que nunca nos afastemos da tua verdade, mesmo quando ela nos confronta, pois sabemos que ela também cura, liberta e nos alinha ao teu propósito. Que ao encerrarmos esta oração, nada se encerre em nosso relacionamento contigo. Que este seja apenas o início de um dia vivido em tua presença, com a certeza de que o Senhor continua à frente, guiando cada passo, sustentando cada decisão, fortalecendo cada área e confirmando cada promessa. Que a nossa vida seja uma extensão do que declaramos aqui, e que cada gesto, cada escolha e cada palavra mostrem que estivemos contigo. Que a tua glória seja visível em nós, não para a nossa exaltação, mas para que todos saibam que existe um Deus vivo que continua agindo em favor dos que nele confiam. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem.
especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.